Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? E eu confesso, em 2025 eu não gostaria de estar aqui falando de Matheus Babi e Luciano Arriagada, dois jogadores que eu não acredito que possam dar um grande retorno para o Atlético, mas eu acho que o contexto fala mais alto. Os gols do Babi no jogo treino e a possibilidade de utilização tanto dele quanto do Luciano Arriagada fazem uma pergunta entrar em pauta aqui no canal 3 Pontos, que é uma pergunta que dificilmente vocês vão ver eu fazendo, mas eu acho que é uma pergunta, no final das contas, muito importante. Quando um bagre passa a ser útil? Porque vocês dificilmente vão ver eu colocando alguns jogadores nessa casa de bagre. Mas o que eu vi do Arriagada e o Matheus Babi pós-lesão são jogadores bem abaixo do que eu imagino, até pensando numa Série B pro Atlético. Mas só de ter essa possibilidade, acho que a gente deve conversar. E só de ter essa possibilidade, eu acho que a gente deve pensar no melhor cenário para a utilização dessas duas peças. Então vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e vou pedir para você, com muito carinho, cogitar virar membro do canal 3 Pontos por apenas R$ 5. Você entra lá no nosso grupo com informações em primeira mão e tudo mais, beleza? Seguinte, a gente fala de um setor que a gente não sabe se o Pablo fica, a gente fala de um setor que a gente não sabe se o Diório fica, a gente fala de um setor que a gente não sabe se o Mastriani fica. Então, no final das contas, são 3 incertezas que fazem a gente cogitar o fato de Babi e Luciano Arriagada passarem a ser utilizados. São 3 incertezas que transformam o ataque do Atlético numa grandiosa incógnita. E eu vou ser bem sincero com vocês, eu acho que se esses 3 jogadores ficassem, o ataque do Atlético não seria uma certeza ainda, já que a gente está falando de jogadores muito irregulares e jogadores com deficiências claras, principalmente Lucas Diório e o Pablo. Então, a partir do momento que a gente tem esse ponto de interrogação tão grande na camisa 9 do Atlético, o que passa a acontecer? A gente começa a entender que outros jogadores podem começar a ocupar esse espaço. Como, por exemplo, o Emerson ocupou na temporada passada, e acho que o Emerson precisa continuar recebendo oportunidades nessa camisa 9. Sendo esse cara de ataque ao espaço, de aceleração. Eu acho que se a gente apostar um pouquinho no Emerson, a gente vai ter um retorno que a gente não vai ter mais com o Rômulo, porque a gente não teve essa paciência. Ah, Thiago, mas quanto tempo a gente tem que ter paciência com o jogador? Não sei. Mas eu acho que até pela maturidade que o Emerson demonstrou nos seus primeiros momentos, vai ser um prazo mais curto, até pelo nível de competitividade menor. Mas agora falando de Babi e Arriagada, que são essas duas peças, começando a falar do Babi, que eu acho que é um jogador mais próximo de ser utilizado e um jogador até melhor do que o Arriagada, eu lembro, tá? Eu lembro, ainda tava no Twitter, a cada gol do Babi pelo Goiás, a cada gol do Babi pelo Santa Clara de Portugal, existia o debate, existia a conversa, existia a troca, que era, putz, será que Matheus Babi pode ser utilizado pelo Atlético? Putz, será que Matheus Babi é uma peça que vale a pena ser utilizado pelo Atlético? Muita gente dizia que sim. E eu vou ser bem sincero com vocês. A gente só tá debatendo a utilização do Matheus Babi por causa da lesão. Senão, eu acho que ele teria uma sequência de temporadas como atacante titular do Atlético, porque aquele primeiro momento dele ali em 2021 foi muito bom. Um jogador coletivo, um jogador que marcou gols importantes, um jogador que abria muito espaço para quem vinha de trás. E uma lesão grave tirou ele boa parte ali dessa transição de 21 para 22, e quando voltou em 22, estava claramente fora de forma. A gente ainda não viu o Matheus Babi em mínimas condições físicas para tentar voltar a ser um jogador útil. Isso significa que ele vai chegar e vai jogar muita bola? Não sei. Mas num cenário de Série B, eu acredito que o faro de gol do Babi e essa inteligência de movimentação do Babi, mesmo não sendo um jogador que eu idealizo no comando do ataque do Atlético, pode vir a ser um jogador útil. Esses 3 gols no jogo treino não significam nada. Mas o que a gente já viu do Babi,
ali com o Nicão, com o Vitinho, com o Teran, sendo uma peça importantíssima nesse sentido, putz, eu acho que vale a pena a gente usar ele nessa peneira que vai ser o campeonato estadual. Não como atacante incontestável, titularzão, mas dando oportunidades para ver como vai ser essa primeira mostragem do Matheus Babi. Acho que é um cara que, por exemplo, numa Série B, numa Série A, que o Botafogo caiu para a Série B como o pior time disparado, o Babi tem uma quantidade de gols relevante. Volto a dizer, quando jogou em 2021 pré-lesão, foi bem. Um atacante alto, tem jogo aéreo, tem inteligência na movimentação, e eu destaco muito isso porque eu acho que é realmente o ponto mais forte do Babi. E tem algum faro de gol. Então, assim, tenho alguma pulga atrás da orelha no Matheus Babi. Tenho alguma certa curiosidade no Matheus Babi. Tenho uma certa busca de um bagre carismático que pode nos ajudar. Agora, em relação ao Luciano Arriagada, eu acho que é um papo mais difícil, tá? O Arriagada de 2023, que foi onde a gente teve a maior minutagem, ele tem 2 recortes. Um recorte específico, que é do jogo contra o Fortaleza, no Castelão, que ele joga como segundo atacante. E apesar de perder um gol na cara, ele vai muito bem. E o Arriagada dos outros jogos, que ele vai muito mal. Eu entendo que para um garoto que tinha uma minutagem muito pequena no futebol chileno, chegar no futebol brasileiro, que é um nível de competitividade completamente diferente, não é fácil. E eu não vou exigir essa naturalidade de transição por parte do Arriagada. A Arriagada foi emprestado para o Audax italiano, também não teve muito destaque, 15 jogos, apenas 2 gols. Mas eu conversei com o jogador do Atlético, e esse jogador eu confio muito na leitura de característica dos companheiros e tudo mais por parte dele. E esse jogador, ele me disse o seguinte: cara, o Arriagada pode dar certo. Se o Arriagada tiver um pouquinho de oportunidade, um pouquinho de sequência, pode dar certo. Mas sendo esse cara de mais flutuação. Se a gente fala do Matheus Babi como um cara de área, o Arriagada é segundo atacante. É um cara pra circular atrás do centroavante, ou se jogar de camisa 9, seu ataque vai ter uma dinâmica completamente diferente de um ataque mais de ataque ao espaço. Um cara que vai sair mais para apoios. Uma característica, vou pensar assim, muito mais Pablo do que Maestriani. Ah, Thiago, mas acha que pode dar certo? Tenho muito mais dúvidas no Arriagada do que no Matheus Babi. Tenho muito mais dúvidas, muito mais questionamentos. Mas, volto a dizer, acho que a gente tem uma oportunidade muito boa no campeonato estadual ser uma peneira. Ah, Thiago, mas o Arriagada meteu gol de letra no estadual, no campeonato brasileiro não jogou nada. Acho que tem alguns pontos. Foi um lance muito isolado aquele gol de letra. Eu acho que, por exemplo, se a gente for cogitar a utilização da Arriagada, precisa ter uma minutagem maior. E outro ponto, o nível do estadual para o nível da Série B é um nível mais próximo. Não existe uma distância tão grande como o Paranaense para a Série A. No final das contas, se a gente estivesse falando do mundo ideal, a gente estaria falando de um Babi para ser reserva e a gente estaria falando de uma Arriagada para ser dispensado. Mas como a gente não fala de mundo ideal no Atlético, e volto a dizer, existe uma incógnita, uma dúvida muito grande em relação a quem é esse atacante titular do Atlético, custa nada tentar, custa nada testar, custa nada apostar, podemos dizer assim. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.